Faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Olá, igreja, boa noite. Mais uma vez aqui, né, para estar junto com os irmãos, diante, né, dos nossos aparelhos aí, no culto online, para cultuarmos ao nosso Deus nessa noite, juntos, né, cultuando ao nosso Deus. E que Deus nos abençoe nessa noite, que o Deus abençoe a igreja do Senhor Jesus Cristo, reunida nessa noite diante dos seus aparelhos aí, para estar, né, cultuando a Deus. Então, neste momento, eu gostaria de convidar aos irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no Salmo 46, onde fala da fé perfeita em Deus, né? E diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então aqui diz que Ele é o nosso refúgio, né? E Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Embora ainda que passemos, né, pelo vale, ainda que passemos as angústias das nossas vidas, né? Ainda que passemos pelas nossas dificuldades, mas tenhamos sempre em mente de que nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, em quem nós devemos de buscar, em quem nós devemos de nos assegurar. E Ele é o nosso socorro bem presente. Então, por mais que a carne sinta as dores, sinta as aflições dessa vida, o nosso Deus, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. E não devemos de temer, né? Porque Ele é conosco a cada hora, cada dia, cada momento, a cada segundo. Neste momento nós vamos estar orando e logo depois da oração nós teremos então o nosso hino, que será o hino de número 135, que assim estaremos cantando. Tá bom, igreja? Estaremos cantando o hino de número 135. Oremos então neste momento ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, queremos agradecer a Ti, meu Deus, pela rica oportunidade que o Senhor nos dá de nessa noite estarmos, Senhor, reunidos diante dos nossos aparelhos, Senhor, celulares, ó Deus, cultuando a Ti, meu Deus. Que o Senhor venha estar abençoando o Teu povo, meu Deus. Que o Senhor venha estar abençoando, ó Deus, a Tua Igreja Batista em Lagoinha, ó Deus. Que o Senhor, meu Deus, venha estar, Senhor, abençoando a cada servo Teu, Pai. Principalmente aqueles que estão acamados, ó Deus. Que o Senhor cuide de cada um, meu Deus.
Que o Senhor, Deus, possa derramar as tuas mais ricas bênçãos sobre o teu povo, sobre a tua igreja, Senhor. Edificando a tua igreja a cada dia, Deus. Vivificando, Deus. Que o Senhor abençoe, ó Deus, todos os servos teus, ó Deus, que se fazem presente nos cultos online e aqueles que se fazem ainda além dos cultos online, se fazem presente também, ó Deus, ali no templo, ó Deus, para cultuar a Ti, ó Deus. Que o Senhor nos dê força, que o Senhor nos dê ânimo, nos dê alegria, para que cada dia nós possamos sentir o desejo, Deus, de estar na Tua casa, Deus, de aprendermos da Tua palavra, ó Deus, de estarmos ali, ó Deus, reunidos, ó Deus, no templo, ó Deus, para cultuar a Ti, reunidos no culto online, ó Deus, para estarmos cultuando a Ti, ó Deus. Que o Senhor seja conosco, ó Deus. Que o Senhor abençoe aos pastores da nossa igreja, ó Deus, sendo com cada um deles, dando um ânimo, ó Deus, dando alegria, porque eles também precisam de ânimo, precisam, ó Deus, da Tua graça sobre a vida deles, ó Deus, para que eles continuem firmes e fortes, ó Deus, na Tua presença, ó Deus, para ali estar juntamente conosco, nos levando a Tua palavra, Deus. Senhor, meu Deus, abençoa os jovens da Tua igreja, os anciões da Tua igreja, Deus. Que o Senhor cuide de cada um, Pai. Pai, nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Assim seja. Amém e amém. Cantemos o nosso hino. E agora também, né, nós vamos ter alguns irmãos aqui nos trazendo uma palavra de oração, orando pelos enfermos da nossa igreja, orando pela igreja por um todo, né, também, e colocando nas mãos de Deus, porque nosso Deus, Ele cuida de nós. Então tenhamos essa palavra de oração neste momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela noite maravilhosa que tivemos. Obrigado, ó Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado, tem nos livrado de todo mal. Seja, ó Pai, com este ano que está iniciando,
que pode ser um ano melhor, com menos problemas, menos doença. E nós temos que te agradecer, Pai, pelo ano que passou. Nós tivemos lutas, tivemos problemas, tivemos perca dos nossos entes queridos, mas até aqui o Senhor tem nos guardado, tem nos livrado de todo mal. Ó Pai, tem misericórdia do teu povo. Cura, acaba, Pai, com esta doença no mundo inteiro, que em todos os lugares tem pessoas sofrendo com essas enfermidades, tem pessoas chorando com os seus entes queridos, e só o Senhor pode dar um basta nisso na hora que o Senhor quiser. Nós confiamos em Ti, que em breve o Senhor há de terminar com essas enfermidades. Nós queremos te pedir, principalmente pelos irmãos da nossa igreja que estão enfermos. Eu não lembro o nome de todos, mas pelo menos 2 pessoas veem na minha mente agora, que eu quero te pedir que tu possa estar estendendo sua mão de poder, curando segundo a tua santa vontade. A Márcia, ó Pai, que está enferma, a sua mãe, a irmã Lucinéia, ó Pai, tem misericórdia das tuas servas. E queremos te pedir também, ó Pai, que tu esteja confortando os corações enlutados, principalmente de 2 famílias que já foram as irmãs já foram da nossa igreja, a irmã Dalva e a irmã Anaísa. Conforta, ó Pai, os corações dos seus parentes, ó Pai, e nos dê força para vencermos todas as lutas, seja com o pastor Everaldo, com seus familiares, os demais pastores, ó Pai, seja com a irmã Maria Luísa, que está à frente desta programação, cuidando também da tua serva, dos teus parentes, e nos ajudando, ó Pai, quebrantando os corações dos meus parentes, seja com o meu lar. Eu te peço, ó Pai, por todos os nossos parentes, seja com meu esposo, meu filho, meus netos, ó Pai, tomando cada um de nós em tuas santas mãos. Nós só temos que te agradecer. Muito obrigado, ó Pai, por tudo que tem feito em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos, Senhor, na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada servo Teu que está nesse momento assistindo esse culto, e cada um servo Teu, junto com sua família, possa ser ricamente abençoado por Ti, ó Pai. Agora, Senhor, eu quero te pedir para a nossa igreja que Tu possa abençoar, Senhor, cada servo Teu, aqueles, Senhor, que estão passando por dificuldades, que Tu possa, Senhor, estar suprindo as suas necessidades. Ser no momento, Senhor, com a irmã Márcia, a irmã Lucinéia, o irmão Silvio, Senhor, que está precisando tanto de Ti para recuperar a sua saúde. Que Tu possa estar com ele, Senhor, guardando, protegendo, restaurando, Senhor, a sua saúde, ó Pai. Ser também, Senhor, com o pastor Raulindo, ser com a irmã Juraci, ser com a irmã Antônia, ser com minha mãe, ó Pai. Guarda, Senhor, a vida da família da irmã Nilceia, dando força a ela a cada dia, abençoando a vida da irmã Jurema, Senhor, que ela possa também, Senhor, ter sua saúde recuperada, Pai. Também, Senhor, queremos te pedir pelas famílias enlutadas, Senhor. Que Tu possa estar agindo nos corações, consolando, preenchendo, Senhor, esse vazio, Pai. Guarda, Senhor, a vida do nosso pastor Everaldo, continua abençoando a sua vida, guardando o Teu servo, dando saúde, fortalecendo cada dia o Teu servo e junto dele, Senhor, toda a sua família. Te agradecemos, Senhor, a recuperação da irmã Sônia, que Tu possa continuando a abençoar a sua vida e junto dela, Senhor, toda a sua família. Visita, Senhor, cada membro da Tua igreja. Ajude, Senhor, daquilo que cada um servo Teu precisa, que Tu possa estar suprindo, Pai. Muito obrigada, Senhor, por tudo que tem nos dado. Muito obrigado pelo cuidado. Muito obrigada, Senhor, pelos livramentos. Apesar, Senhor, de não merecermos nada de Ti. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Aumenta, Senhor, nossa fé. Que cada dia possamos fazer a Tua vontade, ser mais fiéis a Ti. Essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. Agora nós vamos passar para o momento de louvor, né? Onde nós estaremos assim cantando juntamente com os nossos irmãos, né? Aqueles louvores que virão para nós estarmos acompanhando juntamente com os irmãos que estarão aqui cantando. Que Deus os abençoe, que Deus os tome em Tuas mãos de poder,
abençoando a voz de cada um, o talento de cada um. Que Deus esteja, né, com cada um desses irmãos que sempre se prontificam a estar nos trazendo uma palavra de oração, nos trazendo os louvores. Que Deus os abençoe. Ouçamos neste momento a adoração ao nosso Deus. O Senhor Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele sonda o mais profundo do nosso interior. Possamos a cada dia nos deixarmos ser usados por Deus, ser transformados e renovados pelo Seu Espírito. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, Senhor, transforma-me, enche-me, usa-me. Sonda-me, sonda-me, Senhor. Enche-me e usa-me. Sonda-me,
aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, sonda-me, Senhor, transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Engrandecido seja o nosso Deus. Amém. Uma coroa de ouro que brilhava na cabeça de um rei muito famoso que a usava, hoje enfeita tão somente a vitrine de um museu. Pois este rei, que possuía seus impérios, padeceu de uma doença e o seu mal era tão sério, sua coroa de ouro desprezou, então morreu. Uma coroa tão linda de um atleta que vencera muitas provas e alcançara suas metas, mas com o passar do tempo este atleta envelheceu e já sem forças, sem vigor, sem energia, nem se lembra mais do homem forte que ele foi um dia. Sua coroa tão linda desprezou, também morreu. Mas no cantinho uma coroa de espinhos, retirados por alguém de um espinheiro do caminho, ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinhos morreu, ressuscitou e hoje é quem reina sozinho. É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. Hoje pensando na história das três coroas, a de ouro, a do atleta, a de espinhos, e ressoa nos meus lábios a pergunta: destas três, qual vale mais? E assim pensando, uma vez mais nesta história, com certeza a coroa de espinhos tem mais glória. Pelo sangue entre os espinhos, Cristo deu nossa vitória. Mas no cantinho, uma coroa de espinhos, retirados por alguém de um espinheiro do caminho, ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinhos morreu, ressuscitou e hoje é quem reina sozinho. É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. Mas no cantinho
uma coroa de espinhos, retirados por alguém de um espinheiro do caminho. Ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinhos morreu, ressuscitou, e hoje é quem reina sozinho. É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. É o rei da nossa vida, é Jesus o Salvador. Agora então nós estamos chegando, né, na finalização do culto dessa noite, e nessa noite nós teremos aqui um irmão convidado a estar pregando aqui para nós pela primeira vez, que é o irmão Adriano, o filho da irmã Maria Helena. Adriano, ele já é bem conhecido da igreja, claro, né? Ele foi criado aqui na Igreja Batista em Lagoinha, e o convidei para que nessa noite ele esteja pregando para nós. Adriano, ele é Adriano Ramos da Silva, ele é da 2ª Igreja Batista de Tanguá, e o pastor dele é o pastor Célio. Adriano, ele é seminarista, ele já terminou, mas ele ainda não foi ordenado a pastor. Então, Adriano, que você seja ricamente abençoado por Deus, que Deus continue te usando, te abençoando na mensagem da palavra e também nos louvores, né? Porque eu sei que você gosta de louvar, você canta também. De uma próxima vez você prepara um louvor também, porque haverá uma próxima vez, ok? Então, Adriano, que Deus abençoe você juntamente com sua família. Receba um abraço do nosso pastor Everaldo França e de toda a igreja. Que você seja muito bem-vindo em nosso meio pela primeira vez no culto online. E que Deus continue usando você no seu ministério, em tudo que você faz. Que Deus continue te abençoando rica e poderosamente, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, receba um abraço da nossa igreja, tá? Que você se sinta à vontade em nosso meio, tá bom? Amém. Olá, graça e paz. Que alegria, que privilégio poder estar aqui com os amados irmãos nesta oportunidade. Agradeço já de antemão o convite para que pudesse estar aqui com os amados, né, compartilhando um pouquinho dessa porção inesgotável de sabedoria, de ensinamentos que é a palavra de Deus em nossas vidas. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 10, versículos de 25 a 37. Um texto muito conhecido de todos nós, é uma parábola, né, um recurso que o Senhor Jesus muitas vezes utilizava para fácil compreensão dos judeus, né, daquelas pessoas que o seguiam, né, que estavam ali próximos a ele para que pudessem ensiná-los. E o texto nos diz o seguinte: Então se levantou certo doutor da lei, que para colocá-lo à prova disse: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como leis? E ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste bem. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus respondeu: Um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes, que o roubaram e depois de espancá-lo foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote descia pelo mesmo caminho e, vendo-o, passou de longe. De igual modo, também um levita chegou àquele lugar e, quando o viu, passou longe. Mas um samaritano que ia
de viagem, aproximando-se, vendo-o, encheu-se de compaixão, e chegou perto dele, enfaixou as suas feridas, aplicou-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou-o ao hospedeiro e disse: cuida dele, quando voltar te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vai e faze o mesmo. Quero convidar você a fechar os seus olhos, a abrir o seu coração e vamos falar com o nosso Deus. Querido, amado, eterno Deus, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de podermos, ó Deus, estar aqui junto com os nossos irmãos para compartilhar, Senhor Deus, da Tua santa e poderosa palavra. Que Teu Espírito Santo tenha liberdade para estar ministrando em nossas mentes, em nossos corações. E, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, que possa, Pai, sair simplesmente do campo do conhecimento, mas que possa entrar, Senhor Deus, de maneira plena, eficaz em nossas vidas, Senhor Deus, através das nossas ações no nosso dia a dia. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo. Obrigado, Pai, mais uma vez pela vida dos nossos amados irmãos, pelas suas famílias. Cuide de cada um deles, proteja-os de todo o mal. E essa oração que te faço, não faço em meu nome, mas eu faço em nome do Teu Filho amado, Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Queridos, o texto que nós acabamos de ler, ele se encontra no Evangelho de Lucas, e é interessante porque o Evangelho de Lucas ele enfatiza a humanidade, a compaixão de Jesus, né? E aonde faz um relato aqui mais longo da vida do Senhor Jesus, do Cristo, né? Ele retrata que Jesus era o Filho do homem que veio buscar e salvar os perdidos. Esse texto ele se encontra no capítulo de número 19, versículo 10. Lucas ele destaca aqui que o ministério de Jesus ele ia de encontro às necessidades dos mais pobres, dos pecadores, dos samaritanos, dos gentios, ou seja, justamente daqueles que eram desprezados pelos judeus, que eram tão exclusivistas. O texto em que nós lemos, Jesus ele conta a história de um bom samaritano, porque ele é questionado por um doutor da lei, um perito da lei. E esse doutor, esse perito, ele quis testar a Jesus. E esse questionamento é que desperta, na verdade, em nós, algumas lições cruciais para a nossa vida, no nosso dia a dia. A gente precisa entender que existem 3 personagens nessa história. Eu gostaria de destacar 3 aqui, porque nós temos o samaritano, mas nós temos também aquele rapaz que estava ferido, aquela pessoa que estava ferida. Mas o sacerdote, o levita aqui, a gente pode considerar como simplesmente uma pessoa, como fosse tratado uma pessoa somente, o que representa justamente essa questão da religiosidade, né? E que lições, na verdade, são essas que esse texto apresenta para nós? A primeira lição é que todos nós fomos chamados para demonstrar compaixão por qualquer um que esteja passando necessidade. Entenda que nós fomos chamados pelo Senhor Jesus para fazer a diferença nesse mundo. E o versículo de número 33 afirma que quando o samaritano ele viu o homem ferido, ele teve compaixão. Essa palavra compaixão é a mesma palavra que significa, tem o mesmo significado de se apiedar, apiedou-se daquele homem. E interessante porque dentro desse mesmo texto, lá no final, no versículo de número 37, o perito da lei, ele capta essa mensagem central aonde ele se refere a esse samaritano como aquele que teve misericórdia do homem ferido. Misericórdia. Miséria do coração, né? Será que nós hoje, no mundo em que nós estamos vivendo, será que nós temos misericórdia do nosso próximo? Misericórdia do nosso semelhante? Será que verdadeiramente a gente se importa com as pessoas que estão passando por dificuldades, passando por necessidades, sejam elas físicas, emocionais ou até mesmo espirituais? Será que isso mexe com a gente? Porque a gente vive num mundo hoje, né, onde as pessoas elas precisam de misericórdia.
Elas precisam da compaixão de cada um de nós. E será que esse texto, na verdade, ele desperta em nós essa compaixão, aí no caso, relatada pelo Senhor Jesus como esse samaritano, esse bom samaritano, ele teve para com aquela pessoa que foi vítima de violência? Será que verdadeiramente a gente tem se importado com aquelas pessoas que passam por dificuldades, que passam por necessidades? Ou será que de repente em nós criou-se aí uma crosta, uma capa de proteção que faz com que se repele esse tipo de sentimento em relação àqueles que estão passando por dificuldade? Eu sei que hoje, né, muita gente às vezes se aproveita das suas espertezas para querer passar a perna nas pessoas, para querer ganhar dinheiro fácil, para querer, né, ter uma vida aí sem trabalho, sem sacrifícios. Mas quem somos nós para poder julgar tais ações, tais atitudes? Né? Lembre-se que o Senhor Jesus disse que quem batesse a porta pedindo ajuda, né? Se recebêssemos essas pessoas, é como se estivéssemos recebendo o próprio Senhor Jesus. Mas será que hoje nós verdadeiramente nos preocupamos em ajudar a quem precisa, né? As nossas igrejas hoje elas têm departamentos de ação social, de assistência social, que existem justamente para poder abençoar os domésticos na fé, mas também a comunidade em qual ela está inserida, de poder abençoar, seja com 1 quilo de alimento, seja com uma roupa, seja com a compra de um gás de cozinha, ou até mesmo um remédio para aquele que está doente. Nós fomos chamados para fazermos a diferença e não para sermos indiferentes. O Evangelho de Lucas, no capítulo 4, versículo 18 e 19, diz o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, e Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Você é filho de Deus. Você recebeu o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Então você precisa viver de uma maneira diferente. Mesmo você estando num mundo mau, num mundo onde as pessoas querem dar, né, jeitinhos, querem se aproveitar, querem dar uma desperto, querer tirar proveito de tudo, nós não estamos aqui para julgar. Nós temos um Deus que conhece todas as coisas, que julga com imparcialidade. Mas se alguém chega à tua porta e precisa da sua ajuda, se você tem como ajudar, ajuda, compartilha, abençoa. Porque é isso que o Senhor Jesus ele espera de nós. Aquele homem ele estava caído, ele estava praticamente ali à beira da morte dentro dessa história que Jesus conta. E aquele homem, ele simplesmente ele se preocupou, e mais do que isso, ele saiu da sua condição, ele saiu ali da sua segurança para poder atender aquela pessoa que estava precisando de ajuda. Será que nós hoje estamos predispostos a ajudar a quem precisa? Essa é a primeira pergunta, esse primeiro questionamento, né, que eu quero deixar para os irmãos. Né? A lição que nós aprendemos aqui é que devemos demonstrar compaixão para com qualquer um que esteja passando por necessidade. Interessante, eu queria abrir um parênteses aqui para contar a história de um professor meu de seminário. Ele contou essa história numa aula dele e ele retratou isso de uma maneira muito interessante que impactou a minha vida e a vida dos meus colegas que estávamos ali naquela aula. Ele o óculos dele havia quebrado, acho que precisava fazer uma manutenção, e a informação que ele tinha é que precisaria gastar R$50 para fazer a manutenção desse óculos. Ele saiu de sua casa, ele pegou um Uber, foi até o centro de Niterói e ele chegou naquela ótica, foi atendido, e ali, no momento em que ele recebe o óculos ali para fazer a verificação, ele olha para a rua e ele começa a olhar
né, as pessoas passando na rua. Era uma tarde fria, na verdade era de manhã para tarde, ainda não era tarde, né, mas estava chuvoso, e uma cena chamou a atenção desse professor. E nessa cena ele vê um homem juntamente com uma mulher, era um casal que estava debaixo de uma marquise, né, e as pessoas ali passando indiferentes por aquele casal, e ele ali com a senhora dele ali, ela reclinada sobre o peito dele, ele descascava uma fruta que parecia uma goiaba verde. E ele descascando aquela goiaba, ele cortava pedaços daquela goiaba pequenos, ele colocava na boca da sua companheira para alimentar a sua companheira. E o cuidado que ele tinha com aquela senhora, a esposa dele, não sei, companheira dele, né, chamou a atenção desse meu professor, esse pastor. Só que outro dado chamou a atenção, foi a indiferença das pessoas. As pessoas passavam e elas não percebiam aquele casal ali, e eles não tinham o que comer além daquela fruta verde. E só que aí ele distraiu, ele voltou a ser atendido pela recepcionista da ótica ali. E qual foi a surpresa dele? Que o óculos dele estava na garantia, ele não precisou gastar os R$50. Nisso, o motorista que o levou, né, o Uber, voltou no horário combinado, ele entrou no carro e foi para sua casa. Quando ele está no trajeto para sua casa, vem à memória dele, né, aquele casal. E ele, na mesma hora, ele ali tem absoluta certeza, tocado pelo Espírito Santo de Deus, ele pede ao motorista: por favor, motorista, volta para aquele mesmo lugar onde você me buscou. Eu preciso voltar lá, eu tenho uma coisa para fazer importante para fazer lá. E o motorista volta, retorna com o carro, e quando ele chega, é um trânsito movimentado em Niterói, quem conhece sabe, ele volta para aquele lugar e ele se dirige àquele casal, aquele homem, ele chama ele, pede para que ele se levante e diz: olha, Deus me mandou te entregar isso aqui. Ele pega aqueles R$50 que ele iria utilizar, que ele não precisou gastar, ele pega aqueles R$50 e ele dá na mão daquele rapaz: Deus mandou te dar isso aqui. E aquele rapaz, ele fica atônito, porque simplesmente aquilo que ele vivenciava todos os momentos, certamente todos os dias, era a indiferença das pessoas. As pessoas não se importavam com ele nem com a sua companheira. Mas de repente chega um homem, ele não sabe de onde, e chega para ele e diz assim: Deus mandou te dar isso aqui. E ele recebe aquele dinheiro. Na mesma hora o pastor ele sai correndo, porque o carro não podia ficar parado no trânsito, poderia ser multado, e ele corre em direção ao carro para poder ir para sua casa. Nisso ele escuta uma voz: Senhor, por favor, para, por favor, um minuto só. E ele para, e aquele homem que recebeu aquele dinheiro dele, que viu, através da atitude daquele pastor, daquele professor, misericórdia, compaixão, ele vira para ele com os olhos cheios de lágrimas e diz assim: eu posso te dar um abraço? Eu quero te agradecer. Eu só quero te dar um abraço, porque você me abençoou. Hoje eu e minha esposa teremos o que comer. E o pastor, ele recebe aquele abraço e fala assim: claro, você pode me abraçar. Ele abraça, e depois ele sai e ele compartilha com a gente, diz que aquele abraço foi o melhor abraço da vida dele. Compaixão, meus irmãos, é o que o Senhor Jesus espera de cada um de nós. Que a gente possa ter compaixão, que a gente possa ter sensibilidade para aqueles que verdadeiramente precisam. Essa é a grande questão. O versículo de número 37 diz assim: vá e faça da mesma maneira. Será que nós temos vivido essa compaixão? O segundo ponto aqui, a segunda lição que nós aprendemos é que a religião muitas vezes ela nos impede de demonstrar compaixão de Deus pelas pessoas. Jesus ele poderia ter somente destacado a ideia da compaixão pelas necessidades dos necessitados, sem fazer qualquer referência ao que está no versículo de número 31 e 32, que diz assim: por acaso um sacerdote
descia pelo mesmo caminho e vendo passou de longe. De igual modo também um levita chegou àquele lugar e quando viu passou de longe. Não havia necessidade, na verdade, de Jesus mencionar aquele sacerdote e aquele levita. Mas certamente o sacerdote e o levita seriam as primeiras pessoas a querer ajudar a quem precisa. Afinal, eles conheciam a palavra, né? Eles estavam ali representando, né, o povo de Deus. Mas Jesus ele inclui eles de maneira interessante, cria, na verdade, um suspense para aquele indivíduo, aquelas pessoas que estavam ali ouvindo aquela história. Certamente eles achariam que justamente o sacerdote e o levita seriam os heróis dessa história, porque iriam ajudar aquela pessoa que estava precisando de ajuda. De acordo com os padrões da cultura judaica do primeiro século, isso seria uma atitude normal, atitude de ajudar. Mas Jesus ele coloca aqui o dedo na ferida do exclusivismo religioso, do se achar melhor do que o outro, mais puro do que o outro, de não se misturar, de não se contaminar com aquele que estava lá, né? Poderia estar morto, não posso tocar, porque senão depois eu tenho que ter todo um ritual de purificação. Ah, queridos, muitas vezes a gente se acha melhor do que as outras pessoas. Olha, não é isso que Jesus ele nos ensina. Jesus ele nos desafia a ir justamente aonde aquelas pessoas que precisam ser alcançadas. O próprio Senhor Jesus disse que ele veio buscar e salvar aqueles que se haviam perdido. Ele veio para os doentes, não veio para os sãos, não. Mas muitas vezes a gente acha que a nossa igreja ela não é lugar para receber determinadas pessoas. Quem somos nós? Quem salva é o Senhor Jesus. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Nós devemos ser canais que levam essa palavra de salvação para as pessoas que precisam. Mas muitas vezes a gente acha que essas pessoas não merecem. Imagina qual foi a surpresa do mestre da lei quando ele recebe aquela informação de que justamente o samaritano, aquele povo que eles não consideravam como puros, pudesse ser, né, o herói dessa história. Então Jesus mostra para a gente mais uma vez que religiosidade não está com nada. O que faz a diferença é uma vida aos pés do Senhor Jesus, é uma vida que vem a cumprir. A palavra de Deus ela se resume em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas será que nós verdadeiramente temos amado o nosso próximo? Devemos tomar o cuidado para que nossas atividades elas não tomem, né, tanto do nosso tempo. A gente precisa se dedicar àqueles que precisam. A obra do Senhor ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser exercida. E isso não pode ficar só sobre os ombros do pastor da igreja, os líderes de ministérios da igreja. Não, essa responsabilidade é sua. Essa responsabilidade é minha. Essa responsabilidade é de todos nós. Nós devemos nos esforçar cada dia mais para criar relacionamentos. E aqui eu quero abrir um outro parênteses. Vocês têm um pastor extraordinário, uma pessoa relacional demais. Um exemplo para todos nós. Igreja, ser cristão é se relacionar. Deus não nos fez uma ilha, né, como uma ilha, um pedaço de terra cercado de água por todos os lados, não. Deus nos fez seres relacionais, então se relacione, peça ao Senhor sabedoria e estratégia no seu colega de trabalho, seu colega de escola, o seu vizinho. Eles precisam ver Jesus através da vida de vocês. Então não permita que a religiosidade, que o exclusivismo seja uma barreira, não. Permita que o Senhor Jesus ele use você de uma maneira extraordinária, de maneira que você faça que nem aquela canção da Aline Barros, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Seja disponível nas mãos do Senhor
da maneira que Ele quer usar você. Mas não seja aquele que diz, não, essa pessoa não merece, essa pessoa não, essa pessoa, o que ela fez não tem jeito, não. Quem dá a última palavra é o Senhor. Jesus morreu por todos. Jesus morreu pelos judeus, pelos samaritanos. Jesus morreu por todos os gentios. Jesus morreu por você e por mim. Então nós devemos compartilhar desse amor. E por último lugar, a terceira lição, e aqui é a principal delas que eu entendo, é por quebrar paradigmas, porque Jesus ele tinha isso, ele quebrava paradigmas. Ele não veio destruir a lei, não veio anular a lei, ele veio dar perfeição à lei, mas que o ensinamento é que até o meu inimigo é o meu próximo. Interessante isso. Porque aqueles que ouviam Jesus contar a história, eles não imaginavam, eles sendo judeus, exclusivistas como eles eram, né? Se achavam os tais, os bambambãs, né? Imaginar que um samaritano fosse o personagem central daquela história, fosse justamente aquele que usaria de compaixão. Por isso o nome Bom Samaritano. Os samaritanos eles eram descendentes de casamentos de judeus e gentios em Israel. Muitas vezes, a pessoa mestiça para o judeu, ela era mais desprezada do que uma raça diferente. Certa vez, o próprio Jesus ele foi acusado de ser samaritano por judeus, que questionavam as suas afirmações. Você pode encontrar esse texto em João, capítulo 8, versículo 48. E logo depois, ele também foi chamado de endemoniado. Nós não podemos nos esquecer que essa parábola ela foi contada para responder a pergunta do perito na lei. Quem é o meu próximo? Isso está lá no versículo 29, está aqui. Ó. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Essa foi a pergunta do doutor da lei. Até chegar nesse ponto do questionamento do perito da lei, o mesmo pergunta a Jesus o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Jesus, em típico estilo rabínico, né, responde com uma outra pergunta, indagando-lhe como ele interpretava a lei de Moisés. Está no versículo de número 26, está aqui. Ó. Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como lês? Né? Assim, o perito da lei cita os dois ensinamentos principais, que o próprio Jesus diria que resumiria toda a lei e os profetas, em Marcos capítulo 12, 29 a 31. Para esse doutor na lei, talvez por causa do seu nacionalismo, né, ele jamais iria estender essa classificação de meu próximo a outros povos do mundo. Jamais. Ele iria reconhecer, ele ia dar o braço a torcer. Note-se que ele não consegue nem pronunciar a palavra samaritano. Lá no final, né, quando Jesus conta a história e pergunta para ele quem é que usou de misericórdia, ele diz assim, aquele que teve misericórdia dele. Ele não cita que foi o samaritano. Ele simplesmente cita aquele que teve misericórdia. Então a melhor forma da gente poder trazer isso para a nossa compreensão no século hoje, né, que a gente vive, nos dias que a gente vive hoje, seria a gente fazer uma semelhança ao contrário. Você imagina uma história dessa sendo contada por um palestino, colocando um judeu como um herói. Para ele seria um escândalo, né? Seria um escândalo esse tipo de coisa. Então, o que não podemos esquecer é que dentre os nossos inimigos, ainda não, mesmo que não são cristãos, eles estão perdidos. Eles estão perdidos. E eles precisam do Senhor Jesus. E essa é a grande questão dessa palavra. Né? Será que aquele que muitas vezes levanta falso testemunho da gente, aquele que cria situações para nos prejudicar, será que essas pessoas, elas não merecem ser salvas pelo Senhor Jesus? Será que essas pessoas, elas não podem ter essa oportunidade porque me fizeram mal, porque planejaram alguma coisa contra mim? Esse é o grande questionamento aqui dessa lição. Para aquele doutor da lei, ele jamais conseguiria reconhecer no samaritano
alguém que poderia ser e fazer a diferença. Ele achava que isso seria do próprio, seria como se dizer, um direito, talvez, do próprio judeu fazer aquilo. Mas Jesus, ele quebra esse paradigma. Jesus, ele mostra para essas pessoas que não importa a sua nacionalidade, não importa aquilo que você fez. Existe uma canção muito bonita que diz: não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Não importa se você caiu tentando acertar, Ele pode mudar a realidade, a vida das pessoas. Aquilo que o passado dela não pode ser carregado para a vida toda se ela tem a oportunidade de conhecer a verdade que liberta, a verdade que restaura, a verdade que cura, a verdade que sara. E você é portador dessa verdade, entenda isso. Se um vizinho cria dificuldades para você, se um colega de trabalho, um colega de escola, alguém cria alguma dificuldade para você, ore por ele. Peça a Deus: Senhor, tenha misericórdia da vida dessa pessoa. Coloque ela diante do Senhor e ore pela vida dela, pela conversão dela. E seja um instrumento do Senhor para abençoar a vida dessa pessoa. O Senhor Jesus, ele nos ensina tanto através da sua palavra. Mas é necessário que a gente se disponibilize nas mãos do Senhor e a gente compreenda que a gente precisa fazer parte dessa obra maravilhosa, ser instrumento nas mãos do Senhor para levar misericórdia, compartilhar graça e misericórdia, não é? Com aqueles que estão se perdendo no mundo de hoje. Então, sem dúvidas, Jesus, ele foi único e ele é incomparável no seu exemplo perfeito de compaixão por aqueles que são necessitados de misericórdia nos dias de hoje, nos seus dias e nos dias atuais também, por que não dizer, E só Jesus, só ele, chegará a nos mostrar misericórdia completa e perfeita. Jesus, ele ainda, mais do que o samaritano, é um exemplo que vale imitar. O que nós temos imitado nos dias de hoje? Será que nós temos agido de acordo com a justiça de Deus ou nós estamos sendo justiceiros? Há uma grande diferença, porque muitas vezes esse ser justiceiro é uma justiça segundo os nossos olhos, a nossa compreensão. Mas quando a gente busca a direção do Espírito Santo de Deus e a gente pede ao Senhor para que possamos agir com justiça segundo os olhos dele, aí as coisas, elas são justas de verdade. Então ele é o exemplo que vale imitar. E quando descobrimos por qualquer motivo que o povo de Deus ele não oferece o apoio necessário ou até mesmo é indiferente com aqueles que precisam, devemos nos lembrar que em Cristo podemos encontrar a força que precisamos, a direção que precisamos, os planos, as estratégias necessárias para que possamos colocar essa graça e essa misericórdia em prática em nossas vidas. Eu queria fazer uma pergunta para você: quem está precisando de misericórdia? Quem você conhece que precisa de misericórdia, de compaixão, que precisa da sua atenção? Às vezes não precisa ser um estranho, às vezes dentro da sua casa, às vezes um familiar seu, que de repente falou alguma coisa para você que te magoou, que te entristeceu e você tem dificuldade de perdoar, que você colocou essa pessoa de lado, tem agido com indiferença. Aí, presta atenção, peça perdão ao Senhor e haja com misericórdia. Todo mundo erra. A palavra de Deus diz: aquele que está de pé, cuidado, não caia. Todos nós estamos suscetíveis a coisas, a situações que de repente que possamos vacilar. Mas da mesma forma que você gostaria que agissem com misericórdia com você quando você erra, você é instado, você é desafiado a agir também com misericórdia.
por aqueles que precisam, por aqueles que necessitam. E talvez você esteja ignorando isso, porque você acha que você não erra, ou porque você acha que o que fizeram com você não tem perdão. Ei, Jesus morreu por todos nós. Jesus morreu por aqueles que zombaram dele. Jesus morreu por aqueles que o agrediram. Jesus morreu por aqueles que o traíram. Jesus morreu por todos. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Presta atenção nisso, haja com misericórdia, haja com graça, com compaixão por aqueles que precisam, com os domésticos na fé. De repente, dentro da igreja, tem irmãos passando por dificuldades, mas às vezes a gente fica só no nosso mundo, sabe? E a gente deixa de ter essa sensibilidade. Peça ao Espírito Santo de Deus sensibilidade por aqueles que estão padecendo, por aqueles que estão sofrendo. Quantos cristãos hoje, quantos irmãos às vezes padecem de depressão, irmãos? E o que precisam muitas vezes é uma palavra amiga, um abraço, um consolo. Nós somos tão indiferentes e nos achamos tão religiosos. Porque entregamos o nosso dízimo, né? Porque temos um cargo na igreja. Isso não faz da gente melhor. Nós simplesmente cumprimos com aquilo que foi confiado a nós. E outra coisa, o dízimo é ordenança, é ensinamento, é obrigação nossa como cristão devolver ao Senhor uma parte, a 10ª parte daquilo que Ele tanto nos abençoa. Mas ser cristão é muito além do que cumprir essas coisas. Ser cristão é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O versículo de número 37 eu gostaria de repetir para vocês. O doutor da lei respondeu àquele que teve misericórdia dele. Olha o que Jesus respondeu. Vá e faça o mesmo. Vá e faça o mesmo. Tenha misericórdia. Tenha compaixão. Haja com a graça que você recebeu do Senhor Jesus, esse dom imerecido, esse dom gratuito que você recebeu. Compartilhe com todos aqueles que precisam. A hora é agora, meus irmãos. Não espere para amanhã. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus ele possa, de maneira mais clara e cristalina, falar ao teu coração. Muito obrigado mais uma vez. Agradeço à irmã Maria Luísa pelo convite. Agradeço a todos os irmãos pela paciência em me receber, o carinho em me receber, em me ouvir até agora. Então, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. E eu quero desejar a todos vocês um ano de 2021 muito abençoado. Que a graça e a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja e seja com as suas vidas, com as suas famílias. Que todos os seus planos e sonhos eles sejam realizados de acordo com a vontade de Deus na sua vida, querido. Que esse ano de 2021 seja o ano da colheita de bênçãos na sua casa, na sua vida, na sua família. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado por tudo e um abraço e até a próxima oportunidade, se o Senhor assim nos permitir. Até lá. Então, irmãos, eu quero agradecer a Deus o rico privilégio de ter estado aqui nesta noite, juntamente com os irmãos em Cristo, principalmente, fazendo o trabalho do Senhor, e quero agradecer a toda a igreja, tá bom? Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus os cuide, que Deus seja com vocês nas suas necessidades e nas suas dificuldades também. Aquilo que vocês estão precisando da parte do Senhor, que Deus possa completar na vida de vocês, porque Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e é o nosso socorro bem presente na angústia. Confiemos nesta palavra. Oremos então neste momento. Deus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu.
Muito obrigado, Deus, por este momento aqui, Senhor, cultuando a Ti, ó Deus. Muito obrigado, Deus, pela participação de cada um nessa noite aqui, ó Deus. Muito obrigado, Deus, por aqueles que nessa hora, ó Deus, estão ali diante dos seus aparelhos celulares, ó Deus, cultuando a Ti, Deus. Que o Senhor os abençoe, Deus. Que o Senhor os cuide, que o Senhor os guarde e os trate também nas suas necessidades, Deus. Que o Senhor dê uma noite de paz ao Teu povo, Senhor. Uma noite de descanso, Senhor, embaixo de Tuas mãos de poder, Senhor. Fica conosco, Pai. No nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Um abraço.